Atenção! Após o top de 5 segundos, essa emissora passa a transmitir a sessão ordinária da Câmara Municipal de Lábrea. Bom dia a todos os vereadores, bom dia a todas as vereadoras, bom dia ao público aqui presente, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos internautas que nos acompanham pela plataforma Facebook. A partir desse momento nós iremos dar início à 46ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Lábrea, de 18 de novembro de 2022. Eu solicito à senhora secretária que faça chamada dos vereadores. André Correia Teixeira. Presente. Antônio Davi Brito Lima. Presente. Áurea Maciel Galvão. Presente. Brígida Barreto Campos. Presente. Bede Naim Silva Andrade. Presente. Everton Maia de Souza. Presente. Grace Souza Damasceno Rodrigues. Presente. José Francisco Gomes de Oliveira. Presente. José Hélio Camurça. Lícia André Gomes. Luiz Gonzaga de Araújo Bezerra. Regifran de Amorim Amâncio. Presente. Valdivino Dias. Presente. Havendo quórum suficiente, eu declaro aberta a 46ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Antes da leitura da ata, eu quero, em nome da professora Franciquele Carvalho de Silva e do professor Rodrigo Ferreira de Lima, quero agradecer a presença e dar as boas-vindas a todos os alunos do curso técnico em nível médio de administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, Campus Lábrea, os quais estão realizando uma visita técnica aos setores e divisões administrativas da Câmara Municipal, bem como estão aqui no plenário hoje para apreciação da sessão ordinária deste Poder Legislativo. Em nome da presidência desta casa, de todos os vereadores, muito obrigado aos professores e aos alunos do IFAM Campus Lábrea, presente hoje aqui nesta sessão. Eu solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata. Ata da 45ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lábrea, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, realizada aos 4 de novembro de 2022, sob a presidência do nobre vereador Regifran de Amorim Amâncio. Responderam à chamada os seguintes vereadores: Andréa Correia Teixeira, Antônio Davi Brito Lima, Áurea Maciel Galvão, Brígida Barreto Campos, Bede Naim Silva Andrade, Everton Maia de Souza, José Francisco Gomes de Oliveira, José Hélio Camurça, Luiz Gonzaga de Araújo Bezerra, Regifran de Amorim Amâncio e Valdivino Dias. Constatado o número anterior, que depois de lida e achada conforme foi aprovada. Pequeno expediente, leitura dos documentos. Mensagem 483 de 2022 da Prefeitura Municipal de Lábrea. Submete à análise e deliberação da Câmara Municipal do projeto de lei anexo que trata da criação do Conselho Municipal do Direito dos Idosos e do Fundo Municipal de Direito do Idoso e da outras providências. Submete à análise e deliberação da Câmara Municipal de Lábrea o projeto de lei em anexo que cria o Fundo Municipal de Proteção de Defesa Civil do município de Lábrea e da outras providências. Submete-se à análise e deliberação da Câmara Municipal de Lábrea o projeto de lei em anexo que dispõe sobre a isenção do valor de taxa de inscrição em concursos públicos e outros processos de seleção, no caso que especifica, e dá outras providências correlatas.
submete à análise e deliberação da Câmara Municipal de Lábrea o projeto de lei em anexo que dispõe sobre reserva às pessoas com deficiência, percentual de cargo ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta. Projeto de lei em conjunto 001 do Gabinete dos Vereadores Valdivino Dias, José Francisco Gomes de Oliveira e Grace Souza Damasceno Rodrigues. 3 de novembro de 2022, dispõe sobre a instituição e inclusão do Dia da Marcha para Jesus no calendário oficial do município de Lábrea. Vereador Valdivino Dias comentou sobre o projeto feito pela bancada evangélica que trata da inclusão do Dia da Marcha para Jesus no calendário oficial do município de Lábrea e ressaltou a importância do referido projeto. Pediu aos colegas vereadores que aprovem o projeto, reiterando que o projeto é importante para a classe evangélica. Grande expediente. Vereador Everton Maia de Souza solicitou do setor competente da Prefeitura, em especial as secretarias de Infraestrutura e Administração, uma resposta visando saber o motivo com 2 torres de 30 metros, dando dignidade para as pessoas que moram na zona rural. Comentou sobre o projeto de lei que trata do Fundo Municipal dos Idosos e também o projeto de lei que trata da criação do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil e reiterou a relevância de ambos os projetos. Vereador Valdivino Dias comentou que recebeu uma demanda do quilômetro 12, referente ao fio de energia que está muito baixo, e pediu que a empresa possa colocá-lo nos padrões, a fim de evitar acidentes. Reiterou que um dos grandes problemas tratados na Câmara de Lábrea é sobre a extensão de rede elétrica no município. Relatou que sua indicação, feita em março, trata da colocação de energia na Rua dos Palmares, que já está sendo executada. Também comentou sobre a sua indicação referente
a construção de uma ponte na Rua Nova. Ponte esta que permite a chegada de energia ao outro lado da rua. Enfatizou que ela já está pronta e expôs que espera que a Amazonas Energia realize a extensão de rede neste local. Também comentou sobre as demandas referentes ao Beco do Taveira e tranquilizou os moradores, afirmando que elas serão realizadas. Vereadora Áurea Maciel Galvão enfatizou que os projetos protocolados são de suma importância e que serão analisados pelas comissões. Relatou que as comissões irão trabalhar corretamente com esses projetos a fim de dar um parecer favorável, tendo em vista que são de extrema relevância. Sobre o projeto que trata da criação do Conselho Municipal do Direito dos Idosos, ressaltou que é um projeto relevante que deve ser analisado cuidadosamente a fim de ser aprovado. Comentou sobre a importância dos projetos protocolados na Câmara e disse que todos são relevantes para os vereadores darem seu parecer favorável. Comentou sobre as vias do município, ressaltando que grande parte delas já estão sendo sinalizadas. Parabenizou o setor competente da Prefeitura e reiterou que as ações também é fruto de um pedido seu. Vereador José Francisco Gomes agradeceu a presença dos pastores no plenário, comentou que eles fazem um trabalho social dentro do município, ajudando as famílias. Expôs que qualquer projeto que entra na Câmara e trate da classe evangélica será aprovado. E também ressaltou que o projeto que trata da Marcha para Jesus será aprovado. E sobre a situação de energia do quilômetro 12, destacou que a situação é vergonhosa. Relatou que a empresa responsável não cumpre com suas obrigações quanto à manutenção da fiação do ramal. Disse que os vereadores devem ir até a Amazonas Energia, tendo em vista que a gerente não compareceu à Câmara. Comentou que conhece de perto a situação dos moradores dos ramais no que trata a situação do fornecimento de energia. Vereador presidente Regifrando de Amorim Amâncio. Vereador Regifrando de Amorim Amâncio comunicou a todos os vereadores que se pronunciaram na sessão, relatando que tem requerimentos aprovados, porém não executados, que sejam encaminhadas essas demandas a ele, para que ele reitere junto à administração municipal. Comentou sobre os pedidos feitos por ele e pela vereadora Andréa, que pede a ligação de energia elétrica em escolas indígenas, que serão executados, pois já existe, inclusive, uma ordem judicial para que a energia dessas escolas sejam ligadas. Lideranças partidárias. Vereador André Corrêa Teixeira comentou sobre o projeto de lei oriundo do Executivo, que trata da isenção da taxa de inscrição para deficientes em concurso público, e ressaltou que isso demonstra a sensibilidade e alinhamento do Poder Executivo com as políticas voltadas a garantir o direito das pessoas que adentrarem ao mercado de trabalho. Vereador Valdivino Dias destacou que os problemas relacionados à fiação elétrica são antigos no município. Destacou que não se trata de casos isolados, e sim casos frequentes. Vereador Everton Maia de Souza comentou sobre uma indicação sua que trata da reforma da Feira Vitorino dos Santos, Veras, e disse que a resposta que recebeu para a não execução da demanda foi o fato dela não estar inclusa na lei orçamentária do respectivo ano. Deixou o questionamento ao líder do governo, a fim de saber se o valor da reforma da referida feira já foi incluído na lei orçamentária do ano atual. Vereador José Hélio Camussa
Comunicou ao vereador Everton que a lei orçamentária desse ano deve estar chegando na Câmara nos próximos dias e relatou que deve ser verificado se o Executivo incluiu essa reforma na lei. Caso contrário, salientou que o vereador pode fazer as indicações e conversar com o Executivo a fim de ser colocado na lei a sua demanda. Vereador Regifrando de Amorim Amâncio disse que em momento oportuno irá convidar o comandante da Polícia Militar para que ele venha à Câmara e tente ajudar a casa no tratante a questão do trânsito do município. Relatou que esteve reunido com o promotor de justiça do município de Lábrea e colocou à disposição, visando colaborar naquilo que estiver ao alcance do Ministério Público. Mas entende que essa questão referente ao trânsito, quem deve tomar as providências é o DETRAN. Relatou que tentou uma audiência com o Poder Judiciário e comentou que não conseguiu devido ao período eleitoral. Porém, ressaltou que tentará nas próximas semanas, visando informar o Poder Judiciário para que ele entenda que pode dar uma colaboração nessa temática. Ordem do dia. Não houve documentos a serem votados. Considerações finais. Áurea Maciel Galvão. Agradeceu a Deus por mais uma reunião e, a respeito da conscientização sobre o lixo, pediu que a população tenha consciência quanto ao lixo deixado no cemitério e pediu a colaboração para que isso não venha mais acontecer. Também comentou que o que ocorreu com os bueiros recentemente também foi uma decorrência de acúmulos de lixo. Pediu conscientização à população sobre este caso, que o poder público vem acompanhando. Vereador Valdivino Dias agradeceu a Deus por mais uma reunião e pediu que ele conforte as famílias, os vereadores e os pastores que estão prestigiando o evento. Deixou um abraço à sua esposa, que estava prestigiando a reunião. Vereador Everton Maia agradeceu a presença dos professores Sobrinho José Gomes e também dos pastores. Parabenizou alguns dos seus amigos que estavam aniversariando. Vereador André Corrêa Teixeira parabenizou alguns aniversariantes. Vereador Antônio Davi Brito Lima agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho, parabenizou os pastores e pelo projeto, comentou sobre a situação do trânsito do município, enfatizou que a imprudência das pessoas e o desrespeito pelo próximo, e destacou que as pessoas aproveitam que as ruas da cidade estão asfaltadas para dirigirem em uma velocidade acima do permitido. Comentou novamente sobre a rede elétrica e destacou que o projeto de energia da Praia de Lábrea é antigo, assim como os do quilômetro 24. Enfatizou que atualmente, devido ao pedido da Câmara, os postes usados na energia elétrica são de fibra ou concreto. Disse que é necessário fazer um documento visando a adequação dessas redes. José Francisco Gomes de Oliveira disse que não cabe à Câmara fazer documentos para a empresa responsável pela energia, para a colocação de postos, pois a própria empresa deve colocar, pois é seu dever. Disse que é obrigação da Câmara cobrar a empresa concluir seu trabalho, já da empresa é realizar a manutenção da rede elétrica. Sobre o alto preço do peixe vendido em Lábrea, disse que a Câmara pode tabelar o peixe. Colocou à disposição para colaborar com a situação e disse que cabe aos legisladores resolver essa situação. Ressaltou que existem famílias que vivem de programas assistenciais e ficam impossibilitadas de comprar o peixe devido ao alto valor.
Vereador Regifrando de Amorim Amâncio, sobre a questão dos peixes com valores altos, disse que nessa questão deve ser pensado na maioria e no coletivo, e não simplesmente na minoria. Relatou que essa questão do peixe pesa nas famílias mais carentes e pobres do município. Disse que com um preço mais justo, o peixe irá contribuir com a diminuição da fome. Levou nota de pesar às famílias que perderam seus entes queridos. Agradeceu a equipe de brigadistas do município de Lábrea, que atuaram no combate às queimadas no município, e disse que a Câmara está à disposição para que os frutos do trabalho da casa tragam dias melhores ao município. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2022, que depois de lida achada conforme segue devidamente assinada pelo senhor Francisco Gomes de Oliveira e pelo excelentíssimo senhor presidente de Amorim Amâncio. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, aqueles que aprovam a ata que acaba de ser lida, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Passaremos agora ao pequeno expediente e eu solicito à senhora secretária que faça a leitura dos documentos. Projeto de lei número 006 do gabinete da vereadora André Corrêa Teixeira, que dispõe sobre a criação do cargo de técnico em mobilização ortopédica no quadro de pessoal da área da saúde no município de Lábrea. Indicação 004 do gabinete da vereadora André Corrêa Teixeira. A vereadora que essa subscreve na qualidade de representante do povo, nos termos do regimento interno desta casa, do artigo 109, apresenta a indicação abaixo, que indica, de forma regimental e depois de ouvido o plenário desta augusta Casa de Leis, que seja solicitado ao Executivo Municipal para que seja tomado as devidas providências quanto à reforma e manutenção do meio-fio no seguinte endereço: Rua Eduardo Maia, em frente à igreja, número 2701, bairro Pantanal, próximo à esquina da rua Castelo Branco, fotos em anexo. Justificativa: a solicitação faz necessário conforme solicitado dos moradores, devido a péssimas condições em que se encontra o meio-fio. Indicação 005 do gabinete da vereadora Andréa Corrêa Teixeira, que indica na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta augusta Casa de Leis, que seja tomado as providências quanto à limpeza do bueiro no seguinte endereço: Conjunto Teófilo Saide, bairro Barra Limpa, na segunda rua próximo ao Macuriã. Parecer 16 da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. O projeto de lei 001, de 3 de novembro, dispõe sobre a instituição e inclusão do Dia da Marcha para Jesus no calendário oficial do município. Projeto de lei 485, parecer, projeto de lei 485,
dispõe sobre a isenção do valor da taxa de inscrição em concursos públicos e outros processos de seleção, no caso que especifica, e dá outras providências correlatas. Projeto de Lei 484, da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, ao projeto de lei que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Lábrea e dá outras providências. Projeto de Lei 486, que dispõe sobre a reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta. Projeto de Lei 001, parecer das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, institui o Programa de Registro Civil na Maternidade e dá outras providências. Parecer 012 da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, que cria a premiação Aluno Nota 10 para estudantes do ensino fundamental da rede de ensino municipal do município de Lábrea, Amazonas, e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 003, que institui o programa Jovem Aprendiz Municipal no âmbito do município de Lábrea. Parecer número 001 do projeto de lei da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Direito dos Idosos, do Fundo Municipal do Direito dos Idosos e das outras providências. Esse aqui tudinho, só esse. Parecer 006 da Comissão de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente, sobre o projeto de lei 001, que institui o programa Registro Civil na Maternidade e dá outras providências. Parecer 05 da Comissão de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente, sobre o projeto de lei 484, da autoria do Poder Executivo Municipal, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Lábrea e dá outras providências. Parecer 07 da Comissão de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso e dá outras providências. Parecer 005 da Comissão de Finanças sobre o projeto de lei 486, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre reservas às pessoas com deficiência de cargos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta. Parecer 004 da Comissão de Finanças sobre o projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe a isenção do valor da taxa de inscrição em concursos públicos e outros processos de seleção, no caso que especifica, e dá outras providências correlatas. Parecer 006 da Comissão de Finanças sobre o projeto de lei que dispõe sobre a instituição e inclusão do Dia da Marcha para Jesus no calendário oficial do município de Lábrea. Parecer 007 da Comissão de Finanças sobre o projeto de lei que dispõe sobre a premiação do professor nota 10 aos professores da rede pública municipal do município de Lábrea, Amazonas, e dá outras providências. Parecer 002 da Comissão de Educação e Esporte sobre o projeto de lei
de 14 de junho de 2022, que institui o programa do Jovem Aprendiz Municipal no âmbito municipal de Lábrea. Projeto de Lei 483, da Comissão de Direitos Humanos, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direito do Idoso, do Fundo Municipal de Direito do Idoso e da outras providências. Graças a Deus. Eu dou por aberto o pequeno expediente. O vereador que quiser fazer uso da palavra dispõe de 5 minutos. A palavra está franqueada, tendo em vista não haver nenhum inscrito na tribuna livre. Vereadora Andréia. Eu queria, vereadora, só um minuto, vereadora. Antes de passar a palavra para a vereadora Andréia, eu queria registrar a presença aqui também nesse plenário dos técnicos em imobilização ortopédica, Vandales Andrade, David Lima, Socorro Carvalho, Francisco Oliveira e Cristiano Ferreira, que se fazem presente aqui nessa sessão também. Com a palavra, a vereadora Andréia. Obrigada, presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia, presidente. Bom dia a todos hoje que estão nesse plenário. É uma felicidade olhar para aí e ver o plenário cheio. E cheio não de qualquer pessoa, mas do futuro dessa cidade, da nova geração que está hoje aqui acompanhando os trabalhos desta casa. A todos vocês, meu muito obrigada por estarem aqui e que vocês possam fazer um bom uso de tudo aquilo que vocês vão aprender e visualizar no dia de hoje. Presidente, na minha fala de hoje, de todos os projetos que nós temos hoje na casa, que são muitos, né, graças ao bom Deus, eu gostaria de falar sobre o projeto de lei de autoria do meu gabinete, que eu estou levando ao conhecimento dos nobres pares, pedindo o apoio para que seja aprovado, que é o projeto de criação do cargo de técnico em imobilização ortopédica no quadro de recursos humanos do município de Lábrea. Semana passada, a convite do representante da Astego, que é a Associação Brasileira dos Técnicos em Imobilização Ortopédica, aqui no nosso estado, que é o David Lima. Eu participei de uma reunião a nível nacional, online, onde os técnicos de imobilização ortopédica estavam reunidos justamente buscando apoio das casas legislativas, dos municípios, dos estados, para que pudesse ser feito esse processo de criação da lei dessa classe profissional em cada município. E achei bastante interessante esse movimento, porque eu, de fato, não conhecia essa associação. Há muito tempo ela já vem trabalhando aqui no Brasil, e eu fui estudar depois sobre isso, e achei interessante a forma como eles estão trabalhando, justamente buscando, primeiro, regulamentar toda essa questão dentro das casas legislativas, buscando apoio. E eu gostei de ter recebido o convite, de ter participado. Quero aqui agradecer ao David por ter feito o convite e dizer aos senhores que Lábrea está seguindo o caminho de outros municípios aqui do estado do Amazonas. Esse projeto de lei foi apresentado da mesma maneira na Câmara de Humaitá, foi aprovado, e coube a mim, né, depois de participar da reunião, trazer a esta casa para que, ao conhecimento dos senhores, a luta dessa classe. Aqui no nosso município, o CETAM já formou uma turma de técnicos em imobilização ortopédica. Começou com 40, não me recordo com quantos terminaram. Hoje nós temos aqui 5 representantes dessa turma, que alguns já estão atuando na área, outros ainda estão em busca de uma oportunidade. E a importância de você regulamentar essa lei é para, quando houver o concurso público, tanto a nível municipal
quanto a nível estadual, que depois eu fui fazer a pesquisa, já existe a lei estadual, essa classe ela possa ser contemplada com vagas no concurso, para que no futuro nós tenhamos vínculos trabalhistas mais seguros, menos frágeis, como nós temos hoje, que são a questão dos contratos. Então, em nome dessa classe, dos técnicos de imobilização ortopédica, eu peço aqui aos nobres pares que possam, ao receber o projeto em suas comissões, analisar com carinho e dar esse sopro de esperança para esses profissionais que tanto ajudam a cuidar das pessoas quando sofrem algum trauma. Quando a gente quebra um pé, quebra um braço, quebra uma mão, só aí é que a gente sabe a dor e o sofrimento de quem vai usar gesso, usar imobilização, usar tipóia. E, antigamente, qualquer pessoa fazia um gesso. E, muitas vezes, se esse gesso não for feito de uma maneira adequada, em vez de ele ajudar, ele prejudica o desenvolvimento da pessoa, o processo de cura da pessoa. Então, para finalizar a minha fala, não vou falar sobre todos os outros projetos que nós temos aqui, porque eu creio que, como já estão voltando das comissões, já existe um consenso para que eles sejam aprovados. Quero apenas reforçar aqui o pedido dos técnicos de imobilização e eu tenho certeza que eles vão poder contar com o apoio de cada um dos senhores. Como a gente sempre fala aqui nessa casa, um vereador apresenta o projeto, mas não é ele que aprova. A aprovação é feita por maioria da casa. Então, como ontem eu comentando com os meninos, com o David, a minha missão é levar, mas quem aprova não sou eu, quem aprova é a Câmara. Né? São todos os outros vereadores dentro da análise de cada comissão. E esse é o passo que está sendo dado hoje. O projeto está sendo apresentado, vai ser levado para as comissões, cada comissão vai fazer a sua análise, vai dar seu parecer, e, numa outra reunião, será apresentado o relatório das comissões. E a gente espera que cada um dos nobres pares possa sentir no coração a vontade de ajudar a classe dos técnicos em imobilização ortopédica. No mais, meu muito obrigada a todos aqueles que nos acompanham pela rádio, pela rede social, pelo Facebook. E esquecendo as minhas duas indicações que foram colocadas, foram lidas pela secretária a respeito de manutenção de meio-fio e de bueiro, que é uma das coisas que a gente sempre vem comentando aqui na casa, porque se a gente não faz essa manutenção preventiva, e hoje ela nem é preventiva, hoje ela é uma situação de emergência, na próxima chuva, mais casas vão sofrer o que sofreram nas últimas chuvas passadas, perder seus bens, colocar as pessoas, os moradores em situações difíceis. Muito obrigada pela palavra. A palavra continua franqueada. Pequeno expediente. 5 minutos. Essa palavra, presidente. Palavra com o nosso nobre vereador Didi. Quero aqui cumprimentar os meus pares, cumprimentar a bancada feminina, quero cumprimentar a bancada do presidente e quero cumprimentar a todos esses jovens. Eu não poderia perder essa fala no pequeno expediente, porque vocês é uma inspiração para a gente. É muito legal ver essa juventude batalhando, né? Vocês não são o futuro, vocês já são o presente. Eu estive aqui pensando, se eu tivesse uma oportunidade de voltar assim no tempo e chegasse à idade de vocês, eu acho que eu esforçaria mais para chegar mais longe. Esse é um conselho que eu poderia dar para vocês, porque eu tive a oportunidade na época de vocês, mas eu não tive as condições de estudar que vocês têm hoje. Então, às vezes, a gente se acomoda, né, no dia a dia e a gente pensa que a vida é só isso, mas vocês têm tudo pela frente, vocês têm condições de chegar muito longe. Hoje vocês estão apreciando o trabalho dessa Casa Legislativa. Vocês podem sonhar alto em filiar um partido e brigar pelo município aqui, porque a política ela não é como a gente pensa. Muita gente fala que a política não é uma coisa legal e tal, mas não é assim. Olha, a gente defende muitos projetos interessantes, né? Eu, no momento, agora estou defendendo um projeto com a bancada evangélica, Marcha para Jesus, que nós já temos, mas a gente precisa transformar em lei.
E nós estamos trabalhando para isso acontecer, já vai ficar uma data, a gente vai ter mais uma ajuda do Executivo, né? Então, eu não poderia passar, presidente, em branco, sem cumprimentar essa moçada, sem cumprimentar os técnicos. Parabéns, viu, David, pelo trabalho de vocês, que vocês são muito importantes para a nossa cidade. Então, o que eu gostaria de falar para vocês, jovens, são isso. Aproveite o espaço de vocês e tente chegar mais longe que vocês puderem, né? E tudo é possível, depende de a gente querer chegar lá. E vocês estão vivendo esse momento legal agora. Eu fico muito feliz de poder falar para vocês que o tempo é agora, vamos se esforçar mais ainda. E nós temos agora uma programação de um aluno nota 10, vai ter premiação, isso aí é uma motivação. E eu também tenho que parabenizar meus colegas por bons projetos que foram lidos aqui, são todos projetos de lei que é para a vida toda. Então, presidente, eu só queria dar essa ênfase aqui, porque eu não poderia de passar em branco sem cumprimentar essa juventude. Parabéns a todos vocês. Obrigado pela presença. Queria fazer uso da palavra, senhor presidente. Falar com o vereador Everton Maia. Senhor presidente, queridos pares, população labrense que nos ouve, a juventude que está aqui, que nós somos nossos alunos do IFAM, em especial, eu gostaria de agradecer a presença em nome da Lenifer, que é a filha de um ex-presidente aqui. Eu creio que o Adel Frank tenha sido presidente 2 vezes dessa casa, eu não sei, mas deve ter sido 2 vezes, 2 mandatos ou 3 mandatos. É assim também como eu gostaria de agradecer a presença e parabenizar a iniciativa da professora Franciquele, do professor Rodrigo, no qual também parabenizo também que o pai dele também foi membro dessa casa durante 4 anos. Eu creio que tenha sido isso, né, Rodrigo? Assim também como a presença também dos nossos técnicos. No momento, no pequeno expediente, era só para agradecer a presença de todos aqui presentes. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Cadê minha folha? Só uma ressalva aqui, presidente. Foram 4 mandatos do vereador Adel Frank. Eu acho que foram 2 mandatos, né? Não. 4 mandatos de vereador. 4 mandatos de vereador e 2 mandatos de presidente. Perfeito. Não havendo mais nenhum vereador se pronunciar no pequeno expediente, eu dou por aberto o grande expediente e o vereador que quiser fazer uso da palavra dispõe de 10 minutos, a palavra está franqueada. Oi, presidente. Peço a palavra. Vereador Didi. Presidente, nós falamos aí em baratear custo do pescado. Eu já tive, assim, uma reunião com o empresário do peixe hoje, que aqui é o mar, né, o Deus e Mar. E temos como a gente baixar 40% do preço. Porque antigamente, aqui na nossa cidade, todo mundo podia comprar o peixe, mas hoje está muito caro. Então, eu já estou adiantando aqui, mas todos nós vamos entrar nesse mérito, que nós já discutimos aqui, é um assunto de interesse da Câmara. Então, eu conversei com ele, adiantei uns assuntos, presidente, preciso ir analisando. Ele tem condições de abastecer todas as nossas feiras, tirando o atravessador. Então, nós vamos ter um custo, vamos conseguir baratear uma média de R$5 por quilo de peixe. Eu acredito que já vai melhorar bastante a vida do nosso povo labriense, que o nosso maior consumo é o pescado, é a nossa base. Então, eu só queria falar isso para o senhor, que nós já estamos agindo, e depois a gente vai chamar todo esse pessoal para a gente chegar num consenso de conseguir baratear esse alimento, que é tão importante para a nossa sociedade. Obrigado, presidente. Vereadora Andréia. Obrigada pela palavra, presidente. No grande expediente, eu gostaria de citar 2 dos projetos que estão sendo analisados, que vão ser votados hoje nessa casa. Um é o projeto Jovem Aprendiz, de autoria lá do gabinete da vereadora Andréia. Sobre esse projeto que vai à votação hoje, gostaria de citar que, no mundo,
existem aproximadamente 73 milhões de jovens desempregados. No Brasil, até o segundo trimestre de 2022, 19% da população de jovens está desempregada. Isso corresponde a 3,7 milhões de jovens que estão sem ter a oportunidade de estar incluídos no mercado de trabalho. E, muitas das vezes, essa questão dos jovens, como nós temos muitos hoje aqui, não adentrarem ao mercado de trabalho, a principal alegação é a falta de experiência profissional ou a falta de legislação que ampare o empresário a contratar o jovem aprendiz. Esse projeto ele é baseado em uma lei federal que ampara os empresários a contratarem o menor, o jovem aprendiz, para que ele possa ter a primeira experiência do seu trabalho e entrar no mercado de trabalho e, finalmente, ter direito a uma questão social de inclusão, de ter a oportunidade de vivenciar a experiência de trabalhar. Hoje esse projeto vai à votação, já foi às comissões, e a gente espera que todos os nobres pares possam contribuir com a aprovação do mesmo. O próximo item, presidente, que eu gostaria de falar é sobre o projeto do Poder Executivo em relação à taxa de isenção para inscrição em concursos públicos. Esse projeto foi para a nossa Comissão de Justiça e Redação, e eu gostaria, em particular, de comentar sobre a emenda a esse projeto que nós estamos sugerindo, que é uma emenda para favorecer, dar oportunidade às pessoas que são doadoras de sangue, que foram doadoras de sangue, às pessoas que forem doadoras de medula óssea e aos cidadãos que forem convocados pela Justiça Eleitoral do Estado do Amazonas para trabalhar nas eleições. E essa emenda ela garante que essas pessoas, com esses critérios, possam também ter o direito de ter a taxa de isenção do concurso público municipal, desde que seja comprovado aqui dentro de alguns critérios. De onde surgiu essa ideia? Essa ideia surge de leis que já existem a nível federal e a nível municipal, ou a nível estadual, desculpa. A nível estadual, no Estado do Amazonas, já é garantido esse direito aos cidadãos que correspondem a esses critérios terem a sua taxa de isenção no concurso público. Então, aqui também eu faço o apelo aos nobres pares que possam votar pela inclusão dessas pessoas para receberem o benefício da taxa de inclusão, uma vez que a taxa de isenção, uma vez que também isso pode se tornar uma motivação para que as pessoas possam ajudar doando sangue e ajudar doando medula óssea. Hoje, no Brasil, o cadastro de pessoas para serem doadores de medula óssea tem um baixo índice de adesão. Doação de sangue, a gente sabe que quem assiste televisão, periodicamente nós vemos o pessoal lá dos centros, dos hemocentros, falando dos baixos estoques de sangue em cada hemocentro. Então, qualquer iniciativa que possa motivar as pessoas a irem aos hemocentros, a doarem o sangue, nós estamos ajudando a salvar vidas. Então, gostaria de contar com o apoio de todos os pares para que essa emenda ao projeto do Poder Executivo possa ser aprovada e nós, em conjunto, possamos ajudar ao povo labrense. A palavra continua franqueada no grande expediente. Falar com a vereadora Grace. Quero saudar todos os ouvintes da Rádio Cidade, os ouvintes das plataformas Facebook, Instagram, que estão nos ouvindo. Retornando à casa após alguns dias na capital, onde estive com alguns deputados cobrando as emendas impositivas, para que envie ao nosso município os verbas para que
possam ser invertidos para o crescimento do nosso município. Quero agradecer aqui os alunos, em nome da professora Kelly e do professor Rodrigo. Sejam bem-vindos a esta casa. Ao técnico, em nome dos técnicos, em nome do David. Por certo que será analisado pelas comissões, né, o projeto de lei de criação de cargos técnicos em mobilização ortopédica. E eu sei que os pareceres serão favoráveis e os técnicos terão, de fato, seus direitos legais, né, garantidos. Eu estava, presidente, com os alunos no meu gabinete e tentando passar para eles como funcionava a secretaria, como era o andamento desta casa, né, e ali tive algumas perguntas. Eles leram, inclusive, algumas atas e perguntaram, e um das alunas perguntou como faria sobre a questão da iluminação, né, a quem recorreria quando tinha um bairro, uma lâmpada, e eu expliquei, ou na administração com o Raminha, ou aqui com a gente envia o documento, um pedido, para que essas lâmpadas que estão queimadas, né, sejam trocadas. E ali a gente trocou informações, foi um aprendizado. Eu agradeço muito. Se algum de vocês precisarem de algum projeto para apresentar alguma questão, a gente pede liberação do presidente, né, presidente? Muitas crianças do ensino fundamental, muitas vezes, vêm com a gente pedir projetos para apresentarem na escola como forma de trabalho. A gente está aqui para contribuir com todos vocês. Como a vereadora Andréa já falou, nós temos aqui muitos pareceres hoje para serem aprovados, todos de grande relevância. Eu sei que todos serão aprovados por todos, porque só irá contribuir com o nosso município. Muito obrigada, presidente. A palavra continua franqueada. Vereador Antônio Davi. Bom dia a todos e a todas. Ouvinte da Rádio Cidade, quem nos ouve pela plataforma Facebook, meu especial bom dia. Quero cumprimentar cada um estudante aqui do IFAM, nossos professores aqui presentes também, nossos técnicos, na pessoa do nosso amigo David, e nossa equipe aqui de imprensa, né, nosso amigo Marcelo, João, e todos que nos estão assistindo. Presidente, eu quero me congratular aqui com as palavras dos vereadores, palavra da vereadora Grace e da vereadora Andréa, no que diz a respeito dos projetos, tanto da parte que veio do Executivo, que são projetos, como que veio também dos gabinetes dos vereadores, né? Então, são projetos de suma importância para o desenvolvimento do nosso município, principalmente o projeto dos idosos, esse da vereadora Andréa, que é o técnico de mobilização ortopédica, que é um projeto novo aí, né, que vai trazer, com certeza, mais uma segurança nesses profissionais que realmente são de suma importância no dia a dia do nosso povo, principalmente quando se fala de urgência e emergência dentro do nosso Hospital Regional de Lábrea. Presidente, eu quero, e a novos vereadores, eu quero aqui agradecer o nosso pedido, meu pedido, em nome daquele povo ali do Trapicho Beira-Mar, que foi apoiado por essa casa também e que está em processo de fase de execução. Então, eles, desde já mandaram agradecer essa casa, o nosso executivo, na pessoa do prefeito e do administrador Rami, né, que contratou aí o rapaz para executar o nosso projeto, que vai trazer aquela dignidade, aqueles idosos que moram ali, aqueles deficientes que têm dificuldade, e as pessoas de bem que transitam ali
naquele trapiche. Então, está em fase de execução. Quero aqui agradecer, que eu fui um dos que fiz o pedido verbal em nome daquele povo. Então, mais uma vitória para aquele pessoal ali, nossos amigos ali do Trapiche Beira-Mar, que a maioria chama Trapiche do Mazola, né, do Sheik, né? Então, parabéns, e em nome deles a gente agradece a administração. Quero, ontem, ouvindo a Rádio FM de Lábrea, né, num programa, mais uma campanha de prevenção feita pela nossa Secretaria de Saúde, né? Saímos do Outubro Rosa, chegamos no Novembro Azul. Então, a gente ouviu ontem, na pessoa do nosso secretário de Educação, o pai do nosso amigo vereador Everton, né? Ele colocando o exemplo de tudo que ele passou com essa doença que ele teve. Então, aqui eu quero colocar essa situação, pedir mais uma vez às famílias, principalmente os homens, que não tenham preconceito a respeito de cuidados com esse exame que o município hoje disponibiliza em todo momento, não só no Novembro Azul, todo o período do ano, em todas as casas de saúde, em toda estratégia da saúde das famílias, tem esse exame disponível, tanto para as mulheres como para os homens, que não é só na campanha do Outubro Rosa e do Novembro Azul, que no caso o Outubro Rosa para as mulheres e no Novembro Azul. Então, eu quero pedir, que aqui a gente sempre pede, encarecidamente, os pais que ainda são preconceituosos, que a gente sabe que hoje não é mais como eles imaginam que o exame é feito. O exame é feito de uma forma coletada através de sangue e que tem outros modos de fazer. Então, as pessoas ainda temem isso aí, às vezes tem dificuldade, mas a gente vê o esforço da administração, a gente vê o esforço dessa casa, a gente vê o esforço de todos os profissionais, mas ainda eu escuto assim, as pessoas ainda têm um pouco de eu não quero fazer, isso não é chato e tal, mas vamos ajudar a gente, meu povo. É isso que eu quero pedir aqui, nesse grande expediente, dessa reunião da nossa Casa Legislativa, pedir o apoio, como eu sempre falo, esse povo unido, com essa administração, com essa casa, nós conseguimos trazer as prevenções, como tem sido falado em outros momentos, de outras, como a gente falou, sempre do trânsito. Então, a prevenção, o que eu quero dizer com tudo isso? Somente é que a prevenção ainda é a melhor forma de que nós possamos estar seguro de um problema maior, que às vezes leva até o óbito desse ente querido, desse familiar, desse pai, né? Nosso secretário ontem, quem ouviu a rádio, colocou muito bem tudo que ele passou e outros exemplos de pessoas amigas ou de familiares que já passaram por essa situação. Então, era isso. Quero só agradecer a Deus também aqui por mais uma reunião dessa plenária e essa minha mensagem aqui para essa juventude, a filha do meu primo e amigo Adal Frank, né, que já foi vereador nessa casa, o Rodrigo, em nome deles, eu deixo o meu conselho a todos. Essa casa é nossa, é muito importante vocês, a juventude, estar junto com a gente, porque, como a vereadora falou, vocês são nossos futuros legisladores, os futuros dessa população, né? Nós estamos aqui só de passagem, mas trabalhando sempre, pensando no bem comum de vocês, alunos, de todo o povo de Lábrea, e pensando no bem comum de todos, e fazendo o nosso papel com muita responsabilidade e com muito compromisso. Que, às vezes, as pessoas que não vêm aqui têm um outro entendimento desses vereadores, que acham que o vereador que não faz nada, que o vereador... Então, hoje, vocês estão vivenciando, ao vivo e a cores, como funciona essa casa. A gente trabalha respeitosamente com cada um dos servidores aqui dessa casa. E o que eu quero dizer é que vocês vão ser sempre bem-vindos, não só vocês, mas como outras turmas. Isso é muito importante para o crescimento da nossa geração e dessa população maravilhosa desse município que nós todos amamos, que é Lábrea, tá?
Então, era essa a minha mensagem. E muito obrigado, presidente, por os 10 minutos aí disponível. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. A palavra continua franqueada. Palavra, senhor presidente. Vereadora Ara Galvão, no grande expediente. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, alunos do IFAM, professora Kelly, professor Rodrigo, David, representante da Asteco. Meu bom dia a todos. Senhor presidente, nestes 10 minutos, o meu pronunciamento vai ser rápido, porque no momento não estou em condições, estou de luto. E eu queria só agradecer aqui a presença de todos e que esses projetos que vieram para casa, que vai ser de suma importância para o nosso município, que vencer os projetos que já foram lidos pela secretária, que nós possamos aprovar e dar um sinal positivo. Então, meu muito obrigado. Eu peço desculpas, senhor presidente, depois da votação eu irei me ausentar. Muito obrigada. Não havendo mais nenhum vereador se pronunciar no grande expediente, eu dou o mesmo por encerrado. E se houver algum vereador que queira fazer uso por liderança partidária, nós vamos transferir a palavra por 3 minutos. Eu peço a palavra, presidente. Vereador Didi, pela liderança do PL. Presidente, eu quebrei o protocolo da casa, eu gostaria de cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia a todos. E cumprimentar também os nossos amigos internautas, que também ele atinge distâncias incríveis. Foz do Iguaçu, Manaus, muita gente acompanha essa sessão pelas plataformas. Gostaria de agradecer a professora Kelly e o Rodrigo, parabéns por essa iniciativa de trazer essa juventude aqui nessa Casa de Lei, para elas entenderem como funciona. Aqui, cada pares meu aqui, todos têm projeto colocado já nesses 2 anos, e eu gostaria de falar rapidinho aqui, eu tinha que fazer uma expansão de rede ali na Rua Nova, trabalhamos para fazer uma ponte, e ela saiu, e nós já estamos levando a energia para aquele lado. Então, a gente aqui trabalha direto sobre essas questões, a pessoa traz a demanda, a gente recebe, e essa casa transforma esses projetos em leis. Então, aqui a gente trabalha bastante, mas para quem não conhece, pensa que essa casa não trabalha, mas todos os projetos tem que passar aqui pelos meus pares, pela comissão do presidente, né? Então, realmente, todo mundo trabalha, serve de inspiração para vocês, alguém que tem uma tendência a entrar na política, né? Então, vocês aqui com essa visita, é muito legal para vocês terem uma noção, né? Que aqui se trabalha de verdade, para a gente ver a melhoria da nossa cidade, tem que passar nessa casa. Presidente, era só isso, muito obrigado. Senhor presidente, se algum da nossa bancada não for fazer uso da palavra, eu gostaria de fazer uso da palavra. Vereador Everton, pela MDB. Aproveitando aqui a ocasião dos nossos jovens aqui, alunos do IFAM estão aqui, eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre um projeto que transmite aqui na casa, que ainda não foi colocada, que é o projeto do professor Nota 10. E nesse projeto, nessa ocasião, gostaria de parabenizar os 2 professores pela iniciativa e também, aproveitando os professores aqui do IFAM, gostaria de parabenizar, de uma forma bem especial, o professor Jamerson pelo projeto Voando Alto, que é um dos projetos mais belos que o município que foi implantado no município. Esse esporte que foi esquecido durante 1 ou 2 décadas aí, e retornou agora, e eu vejo muitas crianças participando do projeto, vejo crianças que nunca nem pensavam que ia jogar vôlei, porque o esporte aqui pude observar, crianças de 10 anos já participando, são os iniciantes, se eu não estou me enganado, eu acho que as crianças, não é isso? Os iniciantes. Então, gostaria de parabenizar todos os professores, e com certeza vai ser esse projeto aqui do professor Nota 10 vai ser aprovado, e
eu gostaria de parabenizar vocês, professores do IFAM, pelo vamos falar assim, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá no Campus Lábrea, IFAM Campus Lábrea. Aproveitando também a oportunidade falando sobre esporte, eu estive com o secretário de administração. Uma das minhas indicações que eu falei com ele foi sobre a implantação dos refletores lá, e até o momento não tinha resposta. Ele me falou que segunda a terça-feira as quadras lá do Complexo Esportivo Jeová Maciel Galvão serão colocados os refletores. Faltando também um pouquinho das minhas indicações, o secretário de Infraestrutura esteve conosco, está elaborando um relatório para nós passarmos para a população, porque algumas das nossas indicações não estão sendo feitas no município. Uma das causas é um número muito grande de indicações e nós não temos as máquinas para trabalhar no município, elas estão nos ramais no momento. Falando um pouquinho sobre as emendas impositivas que a vereadora Grace acabou de falar, que estava em Manaus e aproveitou a ocasião para cobrar alguns dos seus deputados, eu gostaria de falar um pouquinho aqui, que recebi a resposta dos nossos pedidos. O deputado Belão estará disponibilizando para o município de Lábrea, a pedido meu e do secretário de Educação, R$1 milhão para as emendas aqui para o município. Agora falta somente a gente detalhar para qual área vai ser destinado, para saúde, educação, esporte, entre outras. Uma delas, creio eu, que será a implantação do gramado de futebol lá em Engenheiro Francisco Paiva. Meu muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador se pronunciar por liderança partidária, nós passaremos agora a ordem do dia, votação dos documentos. Indicação 005-2022 do gabinete da vereadora Andréa Corrêa Teixeira. Indica na forma regimentar, depois de ouvido o plenário desta augusta Casa de Leis, que seja solicitado ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências quanto à limpeza do bueiro no seguinte endereço: Conjunto Teófilo Said, bairro Barra Limpa, na segunda rua, próximo ao Macurian, foto em anexo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 004-2022 do gabinete da vereadora Andréa Corrêa Teixeira, que indica na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta augusta Casa de Leis, que seja solicitado do Executivo Municipal para que sejam tomadas devidas providências quanto à reforma e manutenção do meio-fio no seguinte endereço: o Eduardo Maia, em frente à igreja, número 2701, bairro Pantanal, próximo à esquina da rua Castelo Branco, foto em anexo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Emenda aditiva 001-2022 do gabinete da vereadora Andréa Corrêa Teixeira ao projeto de lei 485-2022, de 28 de outubro de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Acrescenta os incisos 3, 4 e 5 à redação do artigo 1º do projeto de lei acima evidenciado, os quais terão a seguinte redação. Inciso 3º. O candidato que apresentar a comprovação de qualidade de doador de sangue, aquele que realizar a doação em quantidade não inferior a 3 vezes por um período de 12 meses, por documento emitido pela entidade coletora ou órgão oficial credenciado pela União, pelo Estado ou pelo município. Os documentos que devem tratar este inciso deverão discriminar o número e a data em que foram realizadas as doações e serão juntadas no ato da inscrição. Inciso 4º. O candidato que apresentar documento comprovando sua condição de doador de medula óssea,
expedido por entidade pública ou particular e que tenha feito pelo menos 2 doações de sangue no período de 1 ano anterior ao edital. Quinto, os eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Amazonas para prestar serviço no período eleitoral, visando a preparação, execução e apuração das eleições oficiais. A convocação do serviço prestado será efetuada por uma declaração da Justiça Eleitoral do Estado do Amazonas, cuja cópia autenticada será juntada no ato da inscrição, contendo o nome completo do eleitor, função desempenhada, o turno, data da eleição e comprove serviço prestado por, no mínimo, 2 eleições consecutivas ou não. Após a comprovação de participação em 2 eleições, o eleitor nomeado terá benefício concedido a contar da data em que faz jus ao prêmio, por um período de validade de 2 anos. Eu coloco em votação a emenda 001/2022 de autoria da vereadora Andréia ao projeto de lei 485/2022. Como voto, vereador Didi. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Áurea Maciel Galvão. Sim, presidente. Como vota a vereadora Brígida. Voto sim. Como vota o vereador Bed Naim. Voto sim, presidente. Vereadora Grace Damasceno. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Everton Maia. Voto sim. Como vota o vereador Duda. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Davi. Voto sim, presidente. Emenda aprovada por unanimidade. Parecer 0014/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que dispõe sobre a isenção do valor da taxa de inscrição em concurso público e outros processos de seleção, no caso que especifique da outras providências correlatas. Já foi lido o relatório, já foi feita a análise do voto. Após analisado o objeto proposto a essas comissões, estes relatores, por não terem encontrado empecilhos quanto à legalidade e à legitimidade da matéria, propõe aos demais membros destas comissões e aos edis desta Casa de Leis que opine por aprovar o projeto em sua totalidade, considerando os pontos descritos na emenda aditiva 01/2022 do gabinete da vereadora Andréia Corrêa Teixeira, que segue em anexo. É o voto. Pela Comissão de Constituição e Justiça, a relatora vereadora Andréia Corrêa Teixeira, votou com a relatora o vereador Luiz Gonzaga Araújo Bezerra e o vereador Everton Maia de Souza. Pela Comissão de Redação, a relatora vereadora Brígida Barreto Campos, e votou com a relatora o vereador Everton Maia de Souza e a vereadora Andréia Corrêa Teixeira. E eu pergunto como vota o vereador Didi. Voto sim, presidente. Vereadora Áurea Maciel Galvão. Sim, presidente. Vereador Everton, ou vereador Bed Naim. Sim, presidente. Vereadora Grace Damasceno. Voto sim. Vereador Duda. Voto sim, presidente. Vereador Davi. Voto sim, presidente. Aprovado por unanimidade. Parecer 016/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 01/2022 do gabinete dos vereadores Valdivino Dias, da vereadora Grace Damasceno Rodrigues, do vereador José Francisco Gomes de Oliveira, que dispõe sobre a instituição e inclusão do Dia da Marcha para Jesus no calendário oficial do município de Lábrea. Já foi lido o relatório, já foi feita a análise do voto. Após analisado o objeto proposto a estas comissões, este relator, por não ter encontrado empecilho quanto à legalidade e à legitimidade da matéria, propõe aos demais membros destas comissões e aos edis desta Casa de Leis que opine por aprovar o projeto na sua totalidade. Após a apresentação da análise do parecer da comissão
de Finanças desta Casa. É o voto pela Comissão de Constituição e Justiça, Andréa Corrêa Teixeira, relatora, Luiz Gonzaga Araújo Bezerra, membro, Everton Maia de Souza, membro. Comissão de Redação, a relatora, a vereadora Brígida Barreto Campos. Voto com a relatora, o vereador Everton Maia de Souza e a vereadora Andréa Corrêa Teixeira. E eu pergunto como voto o vereador Didi. Voto sim, presidente. Vereadora Aura Galvão. Sim, presidente. Vereador Bed Naim. Sim, presidente. Vereadora Grace. Voto sim. Vereador Duda. Voto sim, presidente. Vereador Antônio Davi. Voto sim. Aprovado por unanimidade. Parecer 03/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 484/2022, oriundo do Poder Executivo Municipal, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, Fundidec, no município de Lábrea, da outras providências. Já foi lido o relatório, já foi feita a análise, não há discussão. E do voto, após analisado o objeto proposto por essas comissões, estes relatores, por não terem encontrado empecilho quanto à legalidade e legitimidade da matéria, propõem aos demais membros desta comissão e aos edis desta Casa de Leis que opinem pela aprovação do projeto em sua totalidade. Pela Comissão de Constituição e Justiça, Andréa Corrêa Teixeira, relatora, Luiz Gonzaga Araújo Bezerra, membro, e o Everton Maia de Souza, membro. Pela Comissão de Redação, a relatora, a vereadora Brígida Barreto Campos, e voto com a relatora, o vereador Everton Maia de Souza, que é o presidente da comissão, e Andréa Corrêa Teixeira, que é membro. E eu pergunto como vota o vereador Didi. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Aura Galvão. Sim, presidente. Como vota o vereador Bed Naim. Sim, presidente. Como vota a vereadora Grace. Sim, presidente. Como vota o vereador Duda. Sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Davi. Voto sim. Parecer 015/2022, também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei 486, oriundo do Poder Executivo Municipal de 28 de outubro de 2022, que dispõe sobre a reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos ofertados em concurso público e em processo seletivo no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta. Já foi lido o relatório, já foi feita a análise, não há o que discutir. Do voto, após analisado o objeto proposto a essas comissões, esses relatores, por não terem encontrado empecilho quanto à legalidade e à legitimidade da matéria, propõem aos demais membros destas comissões e aos edis desta Casa de Leis que opinem em aprovar o projeto em sua totalidade. É o voto, Lábrea, 16 de novembro de 2022, pela Comissão de Constituição e Justiça, a relatora também, a vereadora Andréa Teixeira, e votou com a relatora o vereador Luiz Gonzaga de Araújo Bezerra, que é o presidente, e o vereador Everton Maia de Souza, que é membro. Pela Comissão de Redação, a relatora, a vereadora Brígida Barreto Campos, e votou com a relatora o vereador Everton Maia de Souza, que é o presidente, e a vereadora Andréa Teixeira, que é membro. E eu pergunto como vota o vereador Valdivino Dias. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Áurea Maciel Galvão. Sim, presidente. Como vota o vereador Bed Naim. Sim. Como vota o vereador, a vereadora Grace Souza Damasceno Rodrigues. Voto sim. Como vota o vereador Duda. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Davi. Voto sim, presidente. Aprovado por unanimidade. Parecer 010/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 01/2022 do gabinete do vereador presidente da Câmara Municipal de Lábrea, Regifrando de Amorim Amâncio, 19 de outubro de 2022, que dispõe sobre a implementação do programa Registro Civil na Maternidade e da outras providências. Já foi feito o relatório, já foi feita a análise, não há o que discutir. E o voto, após analisado o objeto proposto a essas comissões, este relator, por não ter encontrado empecilho quanto à legitimidade e à legalidade da matéria, propõe aos demais membros desta comissão, dessas comissões e aos edis desta Casa de Leis que opinem em aprovar o projeto em sua totalidade. É o voto. Lábrea, 3 de novembro de 2022, pela Comissão de Constituição e Justiça, vereador Everton Maia de Souza como relator, e votou com o relator o vereador Luiz Gonzaga de Araújo Bezerra, que é o presidente, e a vereadora Andréa Corrêa Teixeira, que é membro. Pela Comissão de Redação,
a vereadora Andréa Corrêa Teixeira, que é a relatora, e votou com a relatora o vereador Everton Maia de Souza, que é o presidente, e a vereadora Brígida Barreto Campos, que é membra. E eu pergunto como vota o vereador Valdivino Dias. Voto sim, presidente. Vereadora Áurea Maciel Galvão. Sim, presidente. Como vota o vereador Bede. Sim, presidente. Como vota a vereadora Grace. Sim, presidente. Como vota o vereador Duda. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Davi. Voto sim. Aprovado por unanimidade. Parecer 012/2022, também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que cria premiação aluno nota 10 para estudante do ensino fundamental da rede de ensino municipal do município de Lábrea e da outra providência de autoria do vereador José Hélio Camussa. Já foi lido o relatório, já foi feita a análise, não houve discussão. E do voto, após analisado o objeto proposto a essas comissões, estes relatores, por não terem encontrado empecilho quanto à legalidade e à legitimidade da matéria, propõe aos demais membros dessas comissões e aos edis desta Casa de Leis que opine pela aprovação do referido projeto em sua totalidade. É o voto, Lábrea, 3 de novembro de 2022, pela Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Everton Maia de Souza, que é o relator, e votou com o relator, o vereador Luiz Gonzaga Araújo Bezerra, e a vereadora Andréa Corrêa Teixeira. Pela Comissão de Redação, a relatora, a vereadora Andréa Corrêa Teixeira, e votou com a relatora, o vereador Everton Maia de Souza, e a vereadora Brígida Barreto Campos. E eu pergunto como vota o vereador Didi. Voto sim, presidente. Vereadora Áurea Galvão. Sim, presidente. Como vota o vereador Bede. Sim, presidente. Como vota a vereadora Grace. Sim, presidente. Como vota o vereador Duda. Sim, presidente. Como vota o vereador Davi. Voto sim, presidente. Aprovado por unanimidade. Parecer 011/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 03/2022 do gabinete da vereadora Andréa Corrêa Teixeira, que institui o programa Jovem Aprendiz no âmbito do município de Lábrea e da outras providências. Já foi lido o relatório, já foi feita a análise, não houve discussão. E do voto, após analisado o objeto proposto a essas comissões, estes relatores, por não terem encontrado empecilho quanto à legalidade e à legitimidade da matéria, propõe aos demais membros desta comissão e aos edis desta Casa de Leis que opine pela aprovação do referido projeto em sua totalidade. É o voto, Lábrea, 3 de novembro de 2022, pela Comissão de Justiça, vereador Everton Maia de Souza, o relator, e votou com o relator o vereador Luiz Gonzaga de Souza, Luiz Gonzaga de Araújo Bezerra e a vereadora Andréa Corrêa Teixeira. Pela Comissão de Redação, o voto favorável da relatora, a vereadora Brígida Barreto Campos, e votou com a relatora, o vereador Everton Maia de Souza e a vereadora Andréa Corrêa Teixeira. E eu pergunto como vota o vereador Valdivino Dias. Voto sim, presidente. Vereadora Áurea Galvão. Sim, presidente. Vereador Bede Naim. Sim, presidente. Vereadora Grace. Sim, presidente. Como vota o vereador Duda. Sim, presidente. Como vota o vereador Davi. Voto sim, presidente. Aprovado por unanimidade. Parecer 017/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 483 de autoria da Prefeitura Municipal de Lábrea, de 28 de outubro de 2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso e da outras providências. Já foi lido o relatório, já foi feita a análise, não houve discussão do voto. Após analisado o objeto proposto a essas comissões, estes relatores, por não terem encontrado empecilho quanto à legalidade e legitimidade da matéria, propõe aos demais membros destas comissões e aos edis desta Casa de Leis que opine por aprovar o projeto em sua totalidade. É o voto. Lábrea, 17 de novembro de 2022, pela Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Luiz Gonzaga Araújo Bezerra como relator, e votaram com o relator, a vereadora Andréa Corrêa Teixeira e o vereador Everton Maia de Souza. Pela Comissão de Redação, a vereadora Brígida Barreto Campos é a relatora, e votou com a relatora o vereador Everton Maia de Souza e a vereadora Andréa Corrêa Teixeira. E eu pergunto como vota o vereador Didi. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Áurea Galvão. Sim, presidente. Como vota o vereador Bede Naim. Sim, presidente. Como vota a vereadora Grace. Sim, presidente.
Como vota o vereador Duda? Sim, presidente. Como vota o vereador Davi? Voto sim, presidente. Aprovado por unanimidade. Parecer 06/2022 da Comissão de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente. Ao projeto de lei 01/2022, de autoria do vereador presidente Redifran de Amorim Amâncio, que institui o programa Registro Civil na Maternidade e dá outras providências. Já foi lido o relatório, já foi feita a análise, não há o que discutir. No voto, a comissão opina pela aprovação do projeto em sua totalidade. É o voto. Labre, 16 de novembro de 2022. O relator, o vereador Antônio Davi Brito Lima. E vota com o relator, a vereadora Andréa Corrêa Teixeira e a vereadora Lícia André Gomes, que embora não está na sessão, mas tem seu voto já dado assinando o parecer. E eu pergunto como vota o vereador Didi. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Áurea. Sim, presidente. Como vota a vereadora Brígida. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Bed Naim. Sim, presidente. Como vota a vereadora Grace. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Everton. Voto sim. Como vota o vereador Duda. Aprovado por unanimidade. Parecer 05 da Comissão de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente. Ao projeto de lei 484 de 2022, de 28/10/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNPDEC, do município de Lábrea, da outras providências. Já foi lido o relatório, já foi feita a análise, não há o que discutir. Após analisado o objeto proposto a essas comissões, este relator, por não ter encontrado empecilho quanto à legitimidade da matéria, propõe aos membros desta comissão e aos editores dessa Casa de Leis que opine pela aprovação do referido projeto em sua totalidade. É o voto. Lábrea, 16 de novembro de 2022. Relator, vereador Antônio Davi Brito Lima. Voto com o relator, vereador André Corrêa Teixeira e a vereadora Lícia André Gomes. E eu pergunto como vota o vereador Didi. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Áurea. Sim, presidente. Como vota a vereadora Brígida. Como vota o vereador... Sim, presidente. Obrigado, vereador. Como vota o vereador Bed. Sim, presidente. Como vota a vereadora Grace. Sim. Como vota o vereador Everton. Voto sim. Como vota o vereador Duda. Sim, presidente. Aprovado por unanimidade. Parecer 07/2022, também da Comissão de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente. Ao projeto de lei 483/2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e da outras providências, oriundo do Poder Executivo Municipal. Já foi lido o relatório, já foi feita a análise do voto. Após analisado o objeto proposto a essas comissões, esta relatora, por não ter encontrado empecilho quanto à legalidade e à legitimidade da matéria, propõe aos demais membros desta comissão e aos edis desta Casa de Leis que opinem por aprovar o projeto em sua totalidade. É o voto. Lábrea, 17 de novembro de 2022, Comissão de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente. A relatora, a vereadora Lícia André Gomes. Voto com a relatora, a vereadora Andréa Corrêa Teixeira e o vereador Antônio Davi Brito Lima. E eu pergunto como voto o vereador Didi. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Áurea. Sim, presidente. Como vota a vereadora Brígida. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Bed. Sim, presidente. Como vota a vereadora Grace. Sim, presidente. Como vota o vereador Everton. Sim, presidente. Como vota o vereador Duda. Sim, presidente. Aprovado por unanimidade. Parecer 08/2022, também da Comissão de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente. Ao projeto de lei 486, de 28 de outubro de 2022, que dispõe sobre a reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos ofertados em concurso público e em processo seletivo no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta. Já foi lido o relatório, já foi feita a análise. Não há o que discutir. Do voto,
Após analisado o objeto proposto, esta relatora, por não ter encontrado empecilho quanto à legitimidade e à legalidade da matéria, propõe aos demais membros desta comissão e aos edis desta Casa de Leis que opine por aprovar o projeto em sua totalidade. É o voto. Labra, 17 de novembro de 2022. Relatora, vereadora Lícia André Gomes. Votou com a relatora, vereadora Andréa Corrêa Teixeira e o vereador Antônio Davi Brito Lima. E eu pergunto como vota o vereador Didi. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Áurea? Sim, presidente. Como vota a vereadora Brígida? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Bed Naim? Sim, presidente. Como vota a vereadora Grace? Sim, presidente. Como vota o vereador Everton? Voto sim. Como vota o vereador Duda? Sim, presidente. Como vota o vereador Davi, já tem o voto. Aprovado por unanimidade. Esses dois aqui que tá mais rápido. Parecer 02/2022 da Comissão de Educação e Esportes ao projeto de lei 03/2022 do gabinete da vereadora Andréa Corrêa Teixeira, de 14 de julho de 2022, que institui o programa Jovem Aprendiz Municipal no âmbito do município de Lábrea e da outras providências. Já foi lido o relatório, já foi feita a análise, não houve discussão. E o relator, após analisar o objeto proposto a essa comissão, este relator, por não ter encontrado empecilho quanto à legalidade e à legitimidade da matéria, propõe aos demais membros desta comissão e aos edis desta Casa de Leis que opinem pela aprovação do projeto em sua totalidade. É o voto. Labra, 16 de novembro de 2022, Comissão de Educação e Esporte. Vereador Everton Maia de Souza, o relator, e votou com o relator o vereador Valdivino Dias e o vereador Luiz Gonzaga Araújo Bezerra. E eu pergunto como vota a vereadora Andréa. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Áurea Marcel Galvão. Sim, presidente. Como vota a vereadora Brígida. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Bed Naim. Sim, presidente. Como vota a vereadora Grace. Voto sim. Como vota o vereador Duda. Sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Davi. Voto com o relator, presidente. Aprovado por unanimidade. Parecer 001/2022 também da Comissão de Educação e Esporte ao projeto de lei 02/2022 do gabinete do vereador José Hélio Camussa, de 31 de agosto de 2022, que cria a premiação aluno nota 10 para os estudantes do ensino fundamental da rede de ensino municipal do município de Lábrea e da outras providências. Foi lido o relatório, foi feita a análise e não houve discussão do voto. Após analisado o objeto proposto a esta comissão, este relator, por não ter encontrado empecilho quanto à legitimidade e à legalidade da matéria, propõe aos demais membros desta comissão e aos edis desta Casa de Leis que opinem pela aprovação do referido projeto em sua totalidade. É o voto. Lábrea, 16 de novembro de 2022. Everton Maia de Souza é o relator. E votou com o relator o vereador Valdivino Dias e o vereador Luiz Gonzaga de Araújo Bezerra. E eu pergunto como vota a vereadora Andréa. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Áurea Galvão. Sim, presidente. Vereadora Brígida. Voto sim, presidente. Vereador Bed Naim. Sim, presidente. Como vota a vereadora Grace. Sim, presidente. Como vota o vereador Duda. Sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Davi. Voto sim, presidente. Aprovado por unanimidade. Parecer 01/2022 da Comissão de Direitos Humanos sobre o projeto de lei 483/2022, oriundo do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e do Fundo Municipal do Direito do Idoso e da outras providências. Já foi lido o relatório. Não houve discussão e do voto. Analisando o projeto em questão e conforme a Lei Federal 8842 de 94, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, não verificamos nenhum vício de ilegalidade, razão pela qual opinamos pelo voto favorável à aprovação do projeto de lei
483/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Esse é o voto. Lábrea, 16 de novembro de 2022. Áurea Maciel Galvão, relatora. E votou com a relatora o vereador Antônio Davi Brito Lima e o vereador José Francisco Gomes de Oliveira. E eu pergunto como vota o vereador Didi. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Andréia. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Brígida. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Bed Naim. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Grace. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Everton Maia. Voto sim. Já tem o voto do vereador Duda e do vereador Antônio Davi. Aprovado por unanimidade. Parecer 05/2022 da Comissão de Finanças. Sobre o projeto de lei 486/2022, de 28 de 10 de 2022, que dispõe sobre a reserva às pessoas com deficiência dos cargos ofertados em concurso público e em processo seletivo no âmbito da administração pública municipal direta e indireta. Já foi lido o relatório, já foi feita a análise do voto. Pelo exposto, entendemos que a matéria não tem implicação orçamentária e financeira. E no mérito, voto pela aprovação do projeto de lei 486, de 28 de outubro de 2022. É o voto. Lábrea, 16 de novembro de 2022. Relator, o vereador José Hélio Camussa. Voto com o relator, a vereadora Grace Souza Damasceno Rodrigues. E o vereador Bed Naim Silva Andrade. Eu pergunto como vota o vereador Didi. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Andréia. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Áurea. Sim, presidente. Como vota a vereadora Brígida. Sim, presidente. O vereador Bed já votou. Como vota a vereadora Grace. Voto sim. Como vota o vereador Everton Maia. Eu voto sim. Como vota o vereador Duda. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Davi. Voto sim, presidente. Voto com o relator. Aprovado por unanimidade. Parecer 04/2022 da Comissão de Finanças, que dispõe sobre o projeto de lei 485, que dispõe sobre a isenção do valor de taxa de inscrição em concurso público e processo seletivo, no caso em que especifique e dá outras providências correlatas. Já foi lido o relatório, já foi feita a análise, não houve discussão do voto. Pelo exposto, assim sendo, propõe nos demais membros desta comissão e aos edis desta Casa de Leis que opinem pela aprovação do referido projeto de lei. Pelo exposto, entendemos que a matéria não tem implicação orçamentária e financeira. E no mérito, voto pela aprovação do projeto de lei 485, de 28 de outubro de 2022. É o voto. Lábrea, 16 de novembro de 2022, vereador José Hélio Camussa, relator. Voto com o relator, a vereadora Grace Damasceno Rodrigues e o vereador Bed Naim Silva Andrade. E eu pergunto como vota o vereador Didi. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Andréia. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Áurea Maciel Galvão. Sim, presidente. Como vota a vereadora Brígida. Sim, presidente. Como vota a vereadora Grace. A vereadora Grace já tem um voto. Obrigado. Como vota o vereador Everton. Eu voto sim, presidente. Como vota o vereador Duda. Sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Davi. Voto sim, presidente. Voto sim. Parecer 06/2022 da Comissão de Finanças ao projeto de lei em conjunto número 01/2022, de autoria do vereador Valdivino Dias, do vereador José Francisco Gomes de Oliveira e da vereadora Grace Souza Damasceno Rodrigues, de 28 de outubro de 2022, que dispõe sobre a instituição e inclusão no dia da marcha, o Dia da Marcha para Jesus, no calendário oficial do município de Lábrea. Já foi do relatório, já foi feita a análise do voto. Pelo exposto, entendemos que a matéria não tem implicação orçamentária e financeira e no mérito, voto pela aprovação do projeto de lei 485/2022, de 28 de outubro de 2022. É o voto. Lábrea, 16 de novembro de 2022. O vereador José Hélio Camussa votou com o relator, a vereadora Grace Souza Damasceno Rodrigues e o vereador Bed Naim Silva Andrade. Eu pergunto como vota o vereador Didi. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Andréia. Sim, presidente. Vereadora Áurea. Sim, presidente. Vereadora Brígida.
Sim, presidente. Como voto o vereador Everton Maia. Eu voto sim. Vereador José Francisco Gomes de Oliveira. Voto sim, presidente. Vereador Antônio Davi. Voto sim, presidente. Aleluia. Parecer 07/2022 da Comissão de Finanças sobre o projeto de lei 03/2022, de autoria do vereador Zélio Camussa, que dispõe sobre a premiação professor nota 10 aos professores da rede de ensino municipal no município de Lábrea e da outras providências. Do relatório, já feita a análise do voto. Pelo exposto, entendemos que a matéria não tem implicação orçamentária e financeira. E no mérito, voto pela aprovação do projeto de lei 03/2022, de autoria do vereador Zélio Camussa. É o voto, Lábrea, 6 de novembro de 2022. Relator, vereador vice-presidente Bednaí Silva Andrade. Votou com o relator a vereadora Grace Damasceno Rodrigues e o vereador Zélio Camussa. E eu pergunto como voto o vereador Didi. Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Andréia? Voto sim, presidente. Vereadora Água Galvão? Sim, presidente. Vereadora Brígida? Voto sim, presidente. Como vota a vereadora... o vereador Everton? Voto sim. Como vota o vereador Duda? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Davi? Voto sim, presidente. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhum documento a ser votado na ordem do dia, eu dou a mesmo por encerrado. E transfira a palavra para as considerações finais. O vereador que quiser fazer uso da mesa dispõe de 3 minutos, a palavra está franqueada. Essa palavra, presidente. Vereador Didi. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus e quero também parabenizar os meus pares por essa votação que foi uma das maiores que já teve nessa casa. Até as pessoas ficam um pouco assim cansadas. Muito projeto, todos aprovados, em benefício de nossa cidade. E também eu quero aqui agradecer a presença do professor Rodrigo, da professora Kelly. Parabéns por vocês terem vindo a essa Casa de Lei, apreciar o nosso trabalho. A esses estudantes também, foi muito legal essa presença de vocês. Volte sempre que vocês tiverem vontade, que essa Casa de Lei estará sempre aberta para vocês acompanharem e também saber como é que funciona esta casa. E eu quero também mandar um abraço a todos os ribeirinhos que estão nos ouvindo. Mandar aqui um abraço especial para o Tauaruan, que está também pedindo um alô. Então, presidente, desejo a todos um bom fim de semana. Muito obrigado aí pela palavra. Fazer o da palavra, senhor presidente. Vereador Everton Maia. Nas minhas considerações finais, gostaria de parabenizar mais uma vez o professor Rodrigo, a professora Kelly pela iniciativa, a presença dos nossos alunos do IFAM. Foi meio cansativo, mas é para o bem da nossa cidade. Gostaria também aqui, como foi mencionado sobre a Lenif e o Rodrigo, tem a presença também do nosso amigo Daniel, não sei se saiu, filho do vereador, ex-vereador Augusto, de 5 mandatos. Gostaria de parabenizar todos os aniversariantes da semana, em especial aos de hoje. Gostaria de agradecer a presença das professoras da Vila Curequetê, a professora Cristina e Emiliane, que estão fazendo aqui um curso. Elas não estão presentes, mas estão na Secretaria de Educação. E, através dela, gostaria de deixar meu abraço a todos da Vila Curequetê. Gostaria de desejar a todos um feliz final de semana, com muita paz, com muita saúde. E o meu muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada para as considerações finais. Presidente, só um minutinho que eu esqueci de agradecer aqui o pessoal da saúde, o David, viu, David? Obrigado aí pela presença, meu amigo. E parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito obrigado. Só isso, presidente. Vereadora... Falado, não, Brígida? Vereadora Brígida. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade e
Meu cordial bom dia. Quero parabenizar essa casa, né, por grande quantidade de projeto, qual acho que é pela primeira vez, como falou o vereador Didi, né, e todos aprovados, que possa ser executado, todos eles, né? E parabenizar aqui o professor Rodrigo, a Kelly, pela iniciativa, qual luta por esses jovens, né? É bom eles saberem as nossas dificuldades que a gente tem nessa casa, mas a gente luta e corre atrás. Às vezes, por não conhecer, a gente começa até a julgar, né? Dizer, não faz nada, não luta por nada. Mas isso é muito bom, viu, Rodrigo? Viu, Kelly? Vocês trazerem o jovem para conhecer o nosso trabalho, o nosso esforço. A gente corre atrás das coisas para o nosso município. Às vezes conseguimos, às vezes não conseguimos, mas não podemos desistir, porque é esse o nosso papel. Está dizendo de vereador, é lutar pelo objetivo de melhoria para o nosso município. Então, parabéns a todos os jovens que também tiveram dispostos a vir aqui a essa casa, né, conhecer, que venha mais vezes. Não venha só uma vez. Hoje foi um dia assim difícil, né? Porque muitos projetos para ser aprovados e tem que ser lido, como falou o vereador Eves, mas vocês têm que vir conhecer para levar a outras pessoas. Qual uma das vezes eu conversando com uma jovem e ela participou da política passada, né? E eu perguntei para ela, qual foi a sua experiência que você teve da política? Ela disse, nossa, nunca mais eu vou ter coragem de julgar vocês, vereadores que estão lá. Porque é muito difícil, só a campanha, imagina, estar aqui dentro, está entendendo? Então, eu quero dizer parabéns a cada um de vocês que vieram aqui. Quero também parabenizar o David da Saúde, né? E os demais aí, qual eu não estou vendo e talvez conheça, mas não. Seja bem-vindo a essa casa. Nós estamos sempre aqui de braços abertos para acolher a vocês e qualquer cidadão que procurar, né, a gente aqui. Quero também mandar um abraço das professoras lá, né, do CRT, que a gente já foi lá, já conheceu, talvez seja uma das que a gente conversou. Parabéns, hein, essas professoras que vieram aqui fazer esse curso. E que Deus abençoe a volta delas, que é uma viagem muito difícil, não é fácil, a gente já foi lá, né? Já sabe do tamanho da dificuldade, e que Deus possa abençoar a volta delas, né? E aqui fica meu abraço a todos os ouvintes, um bom final de semana, que Deus possa abençoar a todos. E fica aqui meu sentimento à família do Carlos, qual conhecia ele também, né? Que Deus possa conformar sua esposa, seus filhos. Eu conhecia o Carlos, e que dê um lugar de repouso para ele na eternidade. Meu bom dia. Muito obrigado, presidente. A palavra continua franqueada. Presidente, eu gostaria da palavra. Pronto. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a todos os nobres pares pela aprovação dos projetos de hoje, em particular pelo projeto do Jovem Aprendiz, que já vem há bastante tempo tramitando pela casa. E, em relação a esse projeto, eu gostaria de deixar registrado aqui que esse projeto foi inspirado no pedido feito por uma mãe, a senhora Cleiciane Miranda, que me abordou na rua, ali na 14, quando ela estava atrás de conseguir emprego para os filhos dela. E, segundo ela tinha ido no supermercado São Francisco, da 14, e o senhor David, que é um dos empresários, donos de lá, comentou com ela sobre a necessidade de se ter essa legislação no nosso município. Então, nobres pares, em nome da senhora Cleiciane Miranda e de todo o apoio que ela recebeu do David, lá do supermercado São Francisco, quero hoje aqui agradecer aos senhores por terem aprovado esse projeto e que ele possa se transformar em mudanças significativas na vida dos jovens labrenses. Também gostaria de agradecer a presença e a iniciativa da professora Franciquele e do professor Rodrigo,
lá que estão ministrando, eu creio que a matéria é gestão pública. É isso, Rodrigo? O Rodrigo já foi meu professor, meu tutor, quando eu fazia eu não sei se era graduação ou se era pós-graduação, né? Além de enfermeira, eu também sou formada em administração pública e especialista em gestão em saúde. E eu tive a grata satisfação de, assim como vocês que estão hoje aí, sendo alunas do professor Rodrigo, também ser aluna do professor Rodrigo, ser motivada por ele, e eu creio que vocês estão tendo uma grata satisfação de ter ele ao lado de vocês nesse processo de formação. Muito obrigada, professor Rodrigo, por compartilhar a sua motivação. Eu conheço a sua empolgação de pensar que as coisas podem mudar, e elas realmente podem mudar quando a gente realmente quer fazer. A todos vocês jovens que estão hoje aqui, quero me congratular com as palavras da vereadora Brígida, quando diz que vocês devem voltar mais vezes a essa casa, voltar mais vezes, apresentar as ideias de vocês para os nobres pares e fazer parte do processo de construção de uma Lábrea melhor. Gostaria de desejar a todos os que estão nos ouvindo um bom final de semana, agradecer aos colegas técnicos de imobilização ortopédica pela confiança dada a esta casa e aguardar para que, no futuro mais próximo, nós possamos ser o terceiro município no estado do Amazonas a aprovar a lei de criação do técnico em imobilização ortopédica. Eu creio que eu anotei os nomes aqui, tem um que eu não sei falar, é o Andares, né? Eu acho que é isso, né? Esse nome diferente. David, a Socorro, a Francisca e o Cristiano, que estão hoje aqui representando a classe. A todos vocês, nosso imenso respeito e consideração. Não havendo mais nenhum vereador a se pronunciar nas considerações finais, eu queria, antes de encerrar essa sessão, agradecer aqui a presença dos técnicos em imobilização ortopédica que fizeram presente hoje aqui nessa sessão. Agradecer todos os alunos lá do nosso querido IFAM Campus Lábrea, em nome do professor Rodrigo e da professora Kelly, em nome do diretor, o vereador Marcelo, ex-vereador Marcelo. A gente agradece aqui a presença de todos vocês e deu hoje para perceber pelos senhores que aquela história de que vereador não faz nada e não trabalha é papo furado, né? Vocês viram hoje a quantidade de parecer que foram lidos e aprovados aqui aos projetos de leis que foram criados tanto pelo Poder Executivo Municipal, quanto o projeto de lei apresentado pelos vereadores aqui, né? Então teve projeto da vereadora André, teve projeto meu, projeto do vereador Hélio Camussa, projeto do vereador Didi, do vereador Duda, da vereadora Grace, e isso foram alguns projetos na data de hoje, mas nesses 2 anos e pouco de mandato, já há outros e outros projetos que foram aprovados aqui pela casa de autoria de outros vereadores aqui, da vereadora Aura, do vereador Everton, da vereadora Brígida, né? Então, são projetos que vêm de encontro ao anseio da nossa população. Então, esse é o papel da Câmara, é legislar para os cidadãos do seu município. E é isso que a gente faz aqui toda sexta-feira, né? Propor esses projetos de leis que venham a colaborar e que venham de encontro aos anseios da sociedade. Então, em nome desta casa, em nome da presidência da Câmara, eu fico muito alegre e agradeço bastante a presença desta turma hoje aqui e dizer, Rodrigo e Kelly, que leve um recado ao diretor de que esta casa está sempre de portas abertas para outras e outras turmas que quiserem vir fazer uma visita aqui à Câmara. Nós estamos de portas abertas para receber e mostrar o funcionamento do dia a dia do Poder Legislativo.
né? Vocês viram lá. Essa aqui é a parte legislativa, mas tem lá embaixo, funciona lá, vocês puderam visitar, a parte de contabilidade da Câmara, a parte de patrimônio, de pessoal. Então, aqui funciona como uma empresa, só que aqui é uma empresa pública. E como empresa pública, o gestor público tem que prestar conta daquilo que ele faz. E é isso que nós fazemos aqui, com o projeto de lei da população e com nossas contas anual para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que é o fiscalizador, é o órgão de controle dos órgãos públicos do Estado do Amazonas. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês no dia de hoje aqui. Nada mais havendo a tratar, a partir desse momento nós estamos encerrando mais uma reunião da Câmara Municipal de Lábrea e eu gostaria de levar nota de pesar em nome da Câmara às famílias que perderam seus entes queridos. Hoje, em especial, a família Souza, do nosso amigo Carlos Mamed, né, morador lá do Mutirão, né, que o seu Carlos faleceu hoje lá em Manaus. E em nome da Câmara nós queríamos levar a nota de pesar a essa família, sempre pedindo a Deus, o nosso grande arquiteto do universo, que continue abençoando o povo da nossa querida Lábrea. Nada mais havendo a tratar, já agradecendo a presença dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, do público aqui presente, nossos queridos alunos lá do nosso IFAM, né? Eu declaro encerrada a 46ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Lábrea, do dia 18 de novembro de 2022. Está encerrada a presente sessão e tenhamos todos um ótimo final de semana.